Olá, povo de Deus, quarto domingo da quaresma, 10 de março de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir do segundo livro de Crônicas, 36, de 14 a 16, 19 a 23, Efésios 2, de 4 a 10, João 3, de 14 a 21. Os dois livros das Crônicas costumam ser datados no ano 400 a.C. e já foram chamados de terceiro e quarto livros dos reis. A fonte destes livros vem de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Mas não se trata de mera repetição da história, e sim uma visão diferente sobre a volta do exílio e a constituição da comunidade judaica do século V a.C. Há quem atribua sua autoria a Esdras, e seus leitores sabiam bem o que ele retirou das obras já existentes e o que ele acrescentou. Fica como uma leitura alternativa de tudo que já tinha sido escrito sobre a história de Israel. Os livros das Crônicas centram seu relato no templo, também chamado de santuário ou casa de Javé, ou Elohim. Tudo se passa em torno do templo começado por Davi e terminado por Salomão. As obras das Crônicas conseguiram dar um suporte muito sólido para entendermos como a comunidade judaica resistiu aos seus invasores e conseguiu manter sua identidade. Nosso texto de hoje faz parte do último capítulo do segundo livro das Crônicas e apresenta uma denúncia das prevaricações das autoridades de Judá, dos sumos sacerdotes e do povo em geral, sobretudo profanando o templo. Lamenta como todos eles trataram os profetas enviados por Deus e assim justifica por que Deus permitiu a ruína de Jerusalém com a destruição do templo, dos palácios, dos muros da cidade e o saque dos seus tesouros, até o advento do domínio persa. Toma uma citação de Jeremias alterando o tempo do cativeiro para 70 anos, simbolizando 10 vezes 7, isto é, um longo tempo sabático. Nosso texto termina como começa o livro de Esdras, fazendo a referência à volta do exílio e com uma afirmação de fé. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho. Efésios 2, de 4 a 10. Esse trecho de hoje da carta aos Efésios trata de um tema caro para o apóstolo Paulo, a questão da justificação pela fé. O justo é salvo pela fé. Isso já rendeu muita literatura para explicar a articulação da salvação pela fé com a nossa participação por meio das obras. É preciso entender que jamais o apóstolo dissociaria a fé e as obras, porém deixa claro que não podemos nos vangloriar pelas obras, porque a salvação é porque Deus nos ama e porque Jesus já a garantiu para nós, ao dar sua vida por nós. Somos salvos pela graça. Essa perspectiva é muito pertinente, pois não nos deixa criar falsa segurança, porque agimos piedosamente, cultivamos tantas devoções. Fazer o bem, amar as pessoas, praticar a justiça e outras posturas éticas e justas são atitudes que deveriam ser consideradas normais em todos os seres humanos. Porém, nossa salvação vem do sacrifício de Cristo e não do valor de nossas obras. João 3, 14 e 21, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito.
Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Nosso texto de hoje é clássico na sua relação com o levantamento de Cristo na cruz. Olhando para a serpente de bronze levantada num estandarte, os mordidos pelas serpentes se curavam pela fé. É imagem de Jesus exaltado na cruz. A serpente livrava de uma morte repentina. Jesus crucificado nos garantiu a vida eterna. E como continuidade de nossa reflexão sobre a carta aos Efésios, o Evangelho retoma a eficácia da fé. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. Ora, como demonstramos com a vida que cremos em Jesus Cristo? Amando a luz, praticando a verdade, fazendo obras verdadeiramente de acordo com a vontade de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois suas obras eram más. Nosso trecho de hoje trata do final do diálogo de Jesus com um líder importante dos judeus, um membro do Sinédrio, Nicodemos. Nesse diálogo, Jesus, de acordo com o frei Alberto Maggi, desmonta 3 pontos fundamentais da espiritualidade dos fariseus. Primeiro, a concepção da vida eterna como uma recompensa concedida no futuro pelo bom comportamento do presente. Segundo, o julgamento de Deus, um Deus que julga, recompensa, pune os seres humanos de acordo com o seu comportamento. Terceiro, a verdade como doutrina a ser observada. A vida eterna já se inicia nesta vida, porque nada de ficar esperando recompensa no futuro. Viva hoje como se você já estivesse desfrutando das alegrias da vida eterna. Assim você sempre vai preferir a luz, pois a verdade não teme a luz. Se a realidade é superior à ideia, a verdade está acima da doutrina. Nicodemos procura Jesus à noite, às escuras, mas com Jesus tudo é claro, pois ele é a luz que veio ao mundo. Se a humanidade preferiu as trevas, automaticamente rejeitou Jesus, luz que tudo ilumina. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Há uma correlação direta entre crer em Jesus e agir conforme a verdade, crer em Jesus e amar a luz. O contrário é direto. Quem não crê em Jesus age segundo a mentira e prefere as trevas. Com isso, Jesus estava ajudando Nicodemos a dar o passo definitivo na sua vida. Mas Nicodemos será um discípulo às meias, nunca por inteiro. Teve a chance de trilhar o caminho da luz, mas viveu cotejando as trevas. Nossa sociedade segue as pegadas de Nicodemos. Ora busca a luz, que é Jesus, mas ainda tem os pés atolados nos caminhos das trevas. Viver na verdade é seguir as pegadas de Jesus, sobretudo na construção do reino, que é reino em paz, justiça, verdade, amor, da ética, do mundo novo. Somos chamados a viver na luz, praticando o bem, amando a verdade e afugentando as trevas da nossa vida e da vida dos nossos irmãos e irmãs. Um beijo no seu coração.